Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese de São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever, tocar o sininho, assistir ali pelo menos 2 minutos, deixar um comentário, dar o link e também compartilhar com seus amigos e pedir para que eles se inscrevam, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, Paulo.Delanhese. Nos compartilhe por lá com seus amigos, comente, divulgue, pois assim Deus terá uma palavra ao seu coração através da nossa vida. Lição de número 3, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Texto áureo. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel capítulo 2, versículo 20. Verdade prática. Deus revela seus mistérios para aqueles que são fiéis. Versículos bíblicos para você se orientar dentro da lição. Lucas 21, 24. 1 Coríntios 1, 24. Salmo 41, verso 13. Jó 12, 16. Salmo 39, verso 12. Apocalipse 11, 15. Texto de base da nossa aula de hoje, Daniel capítulo 2, versículo 28 a seguir. Nos diz assim a palavra de Deus: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas, disse Daniel. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua que era imensa, e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares suaves e perfumes. Então aí está a história da interpretação que Daniel dá daquela estátua, algo que veio acontecendo pela história e que se cumprirá definitivamente na vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja. Na introdução da aula de hoje nos diz que através desta lição veremos não apenas a interpretação do sonho de um rei, mas o futuro predito do mundo gentílico no tempo dos últimos dias. Daniel 2, 28. Isso alcança os tempos da vinda de Jesus e o estabelecimento do milênio. Daniel 2, 44. É tão importante a palavra profética desse capítulo que a mesma vem repetida no capítulo 7. A única diferença é que no capítulo 2, a revelação divina veio por intermédio de um sonho profético de Nabucodonosor.
no capítulo 7, por meio de uma visão concedida ao profeta Daniel. Tópico 1. Deus fala através do sonho a um monarca. Nabucodonosor foi o primeiro monarca da história a dominar toda a terra habitada. Jeremias 27, 6, 7. Certa noite o rei teve um sonho que o deixou perturbado, acabando por fazer o monarca perder o sono. Daniel capítulo 2, versículo 1. Nabucodonosor convoca o especialista do mal. O rei não conseguia lembrar do que havia sonhado. Então, perturbado, deu ordens para que os magos, astrólogos, encantadores e caldeus, casta coletiva de sábios, fossem chamados. Daniel capítulo 2, versículo 2. Ele havia mandado convocar os mais experientes decifradores de sonhos e enigmas daquela época. Grandes especialistas. A astrologia era a espinha dorsal da antiga religião da Babilônia. Mas, como Deus estava nesse negócio, nenhum desses magos, nenhum desses astrólogos conseguiu dar a verdadeira interpretação a Nabucodonosor. Porque Deus estava trabalhando nessa causa para honrar os servos do Senhor que ali haviam sido levados como cativos à Babilônia. A luz do justo brilha em meio às trevas. Talvez o rei não tivesse esquecido o sonho, apenas não queria relatá-lo, para testar de certo modo a capacidade de seus sábios. Declara-me o sonho, ele disse. Os magos estavam num verdadeiro impasse. A sentença era uma só, a morte, se eles não interpretassem o sonho, não falassem o sonho. Mas caso interpretassem o sonho, se tornariam milionários. Daniel 2:6. Ou seja, como diz o ditado popular, estavam entre a cruz e o punhal, ou morte ou glórias e reinos, poder e riqueza. Os sábios do rei só podiam fazer suas predições e interpretações mediante o que viam ou ouviam. Sabemos que o diabo não tem onisciência. Ele não pode saber o que pensamos. Ele somente pode agir mediante o que ouve e vê. Os sábios da Babilônia finalmente disseram que somente os deuses que não moram com os homens poderiam recuperar o sonho esquecido. Daniel 2, 10, 11. Então, a partir do momento que Nabucodonosor não contou o sonho, o diabo não sabia o sonho. Se o diabo não sabia o sonho, ele não podia usar os magos para dar a falsa interpretação daquele sonho. Porque, como diz aqui a palavra de Deus, o diabo ele só sabe aquilo que nós falamos, que nós proferimos com a nossa boca. Por isso temos que vigiar a nossa boca. O fracasso deles proporcionou a oportunidade para o triunfo maior de Daniel, servo de Deus, pois ninguém pode revelar o futuro quando os fatos procedem de Deus. Daniel 2,19. E por isso Daniel, então, foi chamado para dar a interpretação daquele sonho. Mesmo Nabucodonosor não contando, Deus que sabe ver todas as coisas, mesmo a que nós não falamos, ele sabia muito bem do sonho que Nabucodonosor havia tido. Aliás, ele havia dado o sonho a Nabucodonosor para que Daniel desse a interpretação e fosse honrado naquele lugar como já vimos, passando Daniel por vários outros reinados, como homem de Deus e como destaque naquela nação. Daniel vai buscar a resposta do Altíssimo. Deus sempre responde ao clamor de seus filhos. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Daniel não sabia
do sonho. Nabucodonosor não falou, mas Deus sabia e deu a revelação a Daniel. Daniel não confiava em si mesmo, confiava no favor de Deus, mantendo sempre a calma. Então, mais uma vez, achou graça aos olhos do rei, que concedeu-lhe um tempo maior. Juntamente com seus 3 amigos, Daniel 2,17, Sadraque, Mesaque e Abednego, em oração, buscaram o socorro que vem do alto. Salmo 122, verso 1. 4 amigos com um só propósito, esperavam grandes coisas da parte de Deus. Eles estavam batendo a porta. Mateus 7,7 diz: bater, bater e abrir-se-vos-á. Que lição preciosa de companheirismo, cumplicidade e unanimidade no mesmo propósito. Filipenses 2:1, 13. Quando estamos no mesmo propósito, na mesma união, quando temos o propósito de buscar a Deus, junto com amigos que são fiéis também a Deus, Deus nos ouve dos altos céus e vem ao nosso socorro, como diz o Salmo 122, verso 1. A oração dos cristãos baseia-se na convicção de que o Pai, que tem providencial cuidado sobre nós, Mateus 6, 26, 30, Mateus 10, 29, 30, sendo cheio de eterna misericórdia, Tiago 5, 11, ouvirá e responderá às petições dos seus filhos. A oração deve ser feita com toda a confiança. Filipenses 4, 6, porque se duvidarmos, não há como Deus operar. Aquilo que necessitamos, Deus nos responde, se lhe pedirmos. Mateus 6, 8, 32. Devemos esperar o tempo de Deus. Lucas 11, 5, 10. Sem desistir jamais. Lucas 18, 1, 8. Pondo toda a ansiedade de lado, descansando na paz de Deus. Filipenses 4, 6, 7. Com a certeza que no tempo certo a resposta virá. Porque Deus vê os nossos corações. Deus sonda a nossa mente. Deus vê o propósito do nosso pedido. Deus só não responde quando é feito em egoísmo, né? Quando pedimos mal, mas quando pedimos para a glória do nome de Deus, ele assina embaixo. Tópico 2. Daniel pede socorro para revelação. Daniel confiou inteiramente em Deus, realizando um grande esforço para salvar a vida daqueles velhos sábios, mestre da escola, onde por certo ele havia estudado, porque ele já estava ali há um bom tempo em Babilônia. Só até ele se apresentar ao rei, no que aprendemos na lição passada, que ele não se contaminou com os manjares do rei, foi um período de 3 anos. Não sabemos ainda os outros anos que ele já havia estado lá. Eles não haviam feito nada para ganhar o induto, mas se salvaram pela presença de um justo entre eles, pois Daniel temia Deus e Deus revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor. Daniel reconhece ser apenas um canal de Deus. Parte A do tópico 2. Nabucodonosor deve ter ficado muito admirado quando Daniel, que nada sabia do sonho, começou a narrá-lo. Daniel capítulo 2, versículo 29 ao 35. Foi numa visão de noite que viu a majestosa sucessão de impérios, começando com o ouro da monarquia e indo até o barro e o metal do governo constitucional. Podemos notar a preocupação do profeta em atribuir toda a glória a Deus, porque é a Deus que devemos toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade pertence ao nosso Deus. Daniel demonstrou uma postura humilde. Ele demonstrou ser um mero canal através do qual a mensagem divina foi transmitida ao rei. Capítulo 2, versículo 20 de Daniel. Parte B. Daniel reconhece que só Deus revela os segredos.
Nos versículos 18, 19, 27, 30 e 47, o sonho de Nabucodonosor é chamado de segredo. Daniel mostra que todo o curso da história está na mão de Deus. O Altíssimo é quem altera os tempos e as estações. O futuro do governo humano está sob seu controle. Quem estabeleceu os tempos ou as estações foi o Pai, pelo seu próprio poder. Assim declarou Jesus, Atos 1, versículo 17. O soberano revela o profundo e o escondido, Daniel 2, 22, para os fiéis. O Senhor, em qualquer tempo, estará sempre revelando algo novo. Atos 20, versículo 23. Deus é Deus das mudanças. Ele intervém na história humana, individual e coletiva. Ele muda os tempos e as estações, fazendo a rotação dos ciclos da história parecer as estações do ano. Determina o curso das ações. É a fonte de toda sabedoria e conhecimento e compartilha com os seus servos do seu conhecimento. Isaías 44, 28, Jeremias 25, 9, Jeremias 27, 9. Ele revela o que está escondido nas profundezas. Conhece todos os segredos e os transmite aos que lhe pede. Jó 12, 22, 1 Crônica 2, 7, 10. Ele sabe todas as coisas. Salmo 139, verso 12. Nada fica oculto diante do nosso Deus. Daniel rende gratidão ao Senhor. Eu te louvo e celebro. Daniel 2, 23. Daniel agradece a Deus por si e seus companheiros, pelo livramento da morte. Deus quer ver nos seus servos uma atitude de agradecimento e louvor. O salmista certa vez estava angustiado, sofrendo ataques demoníacos, com seu coração apertado e triste. Salmo 116, verso 3. Porém, quando invocou o Senhor, obteve livramento e vitória. Após tão maravilhosa providência, pensou em algo que agradaria a Deus e que pudesse fazer para denotar a sua gratidão a Deus. Que darei eu ao Senhor? Salmo 116, verso 12, é a pergunta de Daniel. A bênção do Senhor não tem preço. A única coisa que podemos oferecer a Deus é devoção e gratidão, agradecimento pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa salvação. Salmo 116, verso 13, parte A. Devemos adorar a Deus como único Senhor no céu e na terra. Inclusive, ele não divide a sua glória com ninguém, com as imagens de escultura, prata, barro, gesso, ouro, madeira. A glória é só a ele. Deus concede a interpretação do sonho, tópico 3. Daniel, diante do rei, mostrou-se humilde, não querendo honra para si, nem se apresentando como o mais capaz dentre os sábios caldeus. O cristão autêntico considera os outros superiores a si mesmo. O que disso passa é altivez. Provérbios 16, 18, Filipenses 2, 3. Se há alguém que quer se gloriar, achar que ele é o bambambam, a última bolacha do pacote, você não é nada. E a última bolacha do pacote, geralmente ela vem quebrada, viu, irmão? Então, honra e glória é a Deus. Deus, ele só nos responde quando nos colocamos no lugar de servo, quando somos humildes e reconhecemos a grandeza de Deus. Deus revela a sua soberania sobre o futuro. O sonho de Nabucodonosor foi uma revelação de Deus. Deus tem o controle de tudo. Jó 12, 10. O Senhor abate aqueles que são ativos, porém os humildes são salvos.
Salmo 18, verso 27. Pois a vontade de Deus é soberana. Deus revela seu triunfante reino. Na estátua vista pelo rei, está predita a história das nações, dos tempos dos gentios, começando pelo próprio Nabucodonosor até a vinda de Jesus. Daniel capítulo 2, versículo 36 e 43. Ali estavam representados quatro últimos impérios mundiais, até a segunda vinda de Jesus. A cabeça de ouro da estátua representava a Babilônia. Daniel capítulo 2, versículo 33. O peito e os braços de prata, o império Medo e Persa. Daniel capítulo 2, versículo 32. O ventre e os quadris de bronze, a Grécia. Daniel capítulo 2, versículo 32. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro, representavam Roma. Daniel capítulo 2, versículo 33. Os 10 dedos dos pés, o futuro reino do anticristo. Daniel 2, 22. Então, aí está as profecias sobre todos os acontecimentos, desde Nabucodonosor até o arrebatamento da igreja e a vinda do anticristo. Hoje, século 21, a qual vivemos, 2020, cogita-se a união de 10 nações, exatamente os 10 dedos do pé da estátua de Nabucodonosor. Então sabemos que Jesus está pronto. E para você que não sabe, 9 nações já estão unidas. Falta apenas um país para formar os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Então se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, que Jesus está chegando e qualquer momento podemos ouvir o toque da trombeta. Talvez nem acabamos esta lição e ele toque a trombeta. Ó, vamos nós! O império da Babilônia foi seguido pelo Medo-Persa sobre Ciro, este pela Grécia sobre Alexandre o Grande, e a seguir veio Roma, liderado pelos Césares. Da dissolução do Império Romano para cá, os domínios do Oriente e Ocidente, de modo geral, acham distribuído em cerca de 10 divisões principais, que, quando essas 10 divisões se unirem, 9 já está certo, como acabamos de falar, formarão os 10 dedos da estátua do pé de Nabucodonosor. Glória a Deus por isso, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja, a sua noiva. Deus revela o declínio do mundo. Ouro, prata, bronze, ferro com barro. Daniel 2, 32, 33. Inferioridade dos metais revela que o mundo não vai melhorar nem moral, nem politicamente, mas agravará cada vez mais. Podemos viver momentos bons, podemos ter homens justos no poder que querem o bem da nação, mas sabemos que tudo irá se cumprir pela palavra de Deus. E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o mundo irá de mal a pior. O sistema corrupto a qual vivemos. Ainda bem que a nossa esperança não está neste mundo. Ainda bem que a nossa pátria não é desta terra, mas está no céu. Lá o ladrão não rouba, a ferrugem não consome. E é lá que guardamos o nosso tesouro, a nossa esperança. A figura de Nabucodonosor é uma descrição bíblica da degeneração da raça humana diante de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18, fala sobre a prostituição, do homossexualismo, lesbianismo, sexo bestial, sexo com animais. Se você pegar o capítulo inteirinho de Romanos 1, você verá a depravação moral do homem e da mulher para com Deus. Exatamente o que vivemos no século 21 de 2020. Tudo que fora predito no sonho do rei foi realmente comprovado pela história universal.
O nome do Senhor foi exaltado através da vida de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 47. E Daniel foi exaltado pelo Senhor. Daniel 2, 49. Sendo constituído governador da província de Babilônia, chefe supremo dos sábios, no mais alto escalão do governo, em dois dos maiores impérios mundiais, o babilônico e o medo-persa. Porém permaneceu humilde, não esqueceu dos amigos, não se transformou numa celebridade. Lidar com bênção não é tão fácil. Certo escritor declarou: para testar o caráter de um homem, dá-lhe poder. Muitos se ensoberbecem no poder. Muitos perdem a humildade quando alcançam um patamar. Eu ainda quero acrescentar algo sobre o que esse escritor disse. Quer conhecer um homem dele poder? Eu ainda acrescento, quer conhecer melhor ainda? Tira o poder que você deu a este homem. Mas Daniel continuou sendo um servo humilde do Senhor, porque toda honra e toda glória era a Deus que Daniel dava. Tópico 4. A soberania de Deus destruirá os reinos deste mundo. A pedra lançada, Daniel 2, 34, 35, representava o quinto império. Porém, esse não foi feito por mãos humanas. A pedra era grande, fazendo com que a imagem fosse demolida em suas partes de metal. A estátua vista por Nabucodonosor era obra do homem, e por isso mesmo um dia findaria. Isto mostra que o governo humano nessa terra é apenas temporal. Já a grande pedra, Jesus, é eterna e imutável. Glória a Deus por isso. Deus implantará um reino indestrutível e eterno. O reino milenar que verá com o reino de Cristo, aonde a igreja será arrebatada e estará para sempre com o Senhor. Esse reino não terá fim, porque é o reino do Senhor nosso Deus. Com um simples golpe nos pés, a pedra levou a imagem à ruína, tornando-se irrecuperável. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, Daniel 2,35. Isto aponta para a encarnação do Verbo Jesus. Ele nasceu e viveu com o homem aqui na terra. Isaías 53, versículo 3. Sendo gerado pelo Espírito Santo, algo idêntico ocorrerá quando o reino eterno de Deus for estabelecido aqui. Jesus não será nomeado, entronizado pelos homens, nem sua conquista será efetuada por armas carnais. 2 Tessalonicenses 2,8. A guerra do Senhor não é com armas. Foi isso que ele disse àqueles que achavam que ele havia vindo para guerrear contra Roma. Foi isso que ele disse quando Pedro cortou a orelha do servo mau. Foi isso que ele disse a Pilatos: se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos batalhariam por mim. Mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino é no céu, é um reino espiritual. A montanha simbolizava um reino divino. Os metais de várias qualidades não puderam resistir ao único golpe da grande pedra. Daniel 2, 35. Se tornando em uma poeira finíssima, carregada pelo vento. Nem um fragmento pôde ser encontrado. Apocalipse 20, 11. Salmo 103, verso 16. Por 4 vezes foi dito que a pedra bateu violentamente nos pés da estátua e esmiuçou-a. Daniel 2, 34, versículo 40, 43 e 45. Isso indica que o mundo não findará convertido pela pregação do Evangelho, e sim destruído com o veemente combate na segunda vinda de Jesus, né? Então o mundo não acabará com nós pregando. Temos que pregar e continuaremos pregando, mas ele se findará na segunda vinda de Jesus, a pedra que caiu no pé da estátua de Nabucodonosor e a esmiuçou. Isso ocorrerá no Armagedom, no tempo do domínio mundial das 10 nações confederadas sobre o anticristo.
Apocalipse 17, 11, 13. Apocalipse 19, 11 ao 21. E como dissemos, 9 nações já estão confederadas. Falta uma. Quando essa se aderir ao plano das outras 9, o anticristo virá e a igreja terá subido ao céu, porque não estaremos aqui. Quem quiser ficar na grande tribulação pode ficar, fique à vontade. A turma está gemendo aqui diante da praga do Covid e ainda tem alguns que querem ficar na grande tribulação. Eu vou para o céu. No versículo 34 vemos que a pedra feriu a estátua nos pés, em seguida destruiu a cabeça, o peito, o ventre e as pernas. Isso indica que, por ocasião de sua volta, o Cristo subjugará todos os reinos aos seus pés. Subjugará todos os reinos aos seus pés. A montanha simboliza um reino eterno. Os reinos representados através da estátua foram destruídos pela corrupção interna ou por algum conquistador vindo de fora. Mas esse novo reino nunca será destruído, pois permanecerá para sempre. A soberania de Deus não passará jamais, não estará nas mãos de algum bloco de nações, mas nas mãos de Deus. Por ocasião de sua volta, o Messias subjugará todos os reinos aos seus pés, levando-os assim ao fim. Apocalipse 11, 15, 19, 11, 20. Por ocasião de sua segunda vinda, Jesus dominará todos os reinos. Eles estarão debaixo dos seus pés, depois serão aniquilados. Apocalipse 11, 15, 19, 11, 20. Então, ele governará para sempre no milênio e no estado eterno. Os amilenistas acreditam que o reino milenar foi estabelecido por Cristo em seu primeiro advento e que a igreja é esse reino. Já os pré-milenistas acreditam que o reino messiânico será estabelecido pela segunda vinda de Cristo. É isso que eu creio. É isso que a maioria da igreja crê. É este ensino que é bíblico e verdadeiro. O outro é especulações de teólogos. Conclusão. Daniel, no tempo certo, foi exaltado por Deus. Na vida secular e espiritual, ele permitiu que o Senhor usasse sua vida para que muitos fossem livres da morte. Também foi um canal usado para que as revelações do Altíssimo sobre os governos deste mundo não fossem reveladas de modo claro nos fosse revelada de modo claro e precioso. Daniel nos ensina que o coração de um homem pode não se lembrar de seus sonhos esquecidos, mas o reconhecerá quando eles forem apresentados pelo servo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Esse é o nosso canal do YouTube. E eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. Nos ajude, compartilhe os nossos vídeos. Veja aí 2 minutos, dê o link, toque o sininho, faça um comentário para que o YouTube possa validar a sua inscrição aos domingos, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Estamos ao vivo com a Escola Bíblica pelo nosso Facebook, paulo.delanhese. Nos acompanhe por lá, divulgue, fale com seus amigos e com os seus irmãos. Amém?